Bem, pessoal, estamos aqui na continuidade da aula anterior. Vamos fazer a nossa aula 4, né? Ainda na aula 4, no nosso vídeo 2. Que a gente acabou de criar aqui, ó, os dados do cliente. Né? Vou colocar aqui o endereço do cliente. Aqui, ó. Comecei, ele pede o código do cliente, vou botar esse cliente aqui para o código 1. O logrador, ele vai morar na rua. O logrador é rua, avenida, praça, travessa. Rua projetada A, sem número. Aqui, ó. Não vou colocar número, tá? Coloquei aqui sem número. Se eu tivesse colocado esse campo aqui como número mesmo, lembra que colocamos ele como texto? Se eu coloco ele como número mesmo, ele não ia aceitar isso aqui. Então, número sem número, complemento, lote 3, quadra 2. Pronto. O CEP é 222-333-444. Olha a máscara funcionando aí. O bairro é o centro, cidade, Rio de Janeiro. Unidade Federativa é RJ. Tentar digitar outra letra aqui, ó, RJ, vou tentar digitar, ele não deixa, não acessa. Tá vendo? Tipo de endereço, residencial. Vou criar aqui outro código, cliente. Vou botar o cliente pro cliente 2. Ele mora na Rua das Couves, número 10, apartamento 3, 103, né? CEP, aqui o 33-444-555. Ele mora no interior, Rio de Janeiro, RJ. E esse endereço aqui é de cobrança. Pronto, criei aqui. Agora eu vou tentar criar mais um aqui, ó. Não vou colocar o código do cliente. Vou botar a Rua das Pérolas, número 20, casa 1, CEP 555 666 777, bairro Ilha, Rio de Janeiro, RJ. Esse endereço aqui é de entrega. Bem, ele aceitou ali, né? Sem botar o código do cliente. Vou colocar aqui o código 2. Vou botar o código 1, só para ficar diferente. Pronto. Tá aqui, preenchemos aqui. O grande lance de colocar o endereço do cliente, né, na verdade, digitar assim direto em tabelas, é que você fica muito sujeito a que, sem querer, a pessoa deslizar com o mouse e gravar e deletar, na verdade, né? Deletar a informação. É muito perigoso você usando o mouse e você acabar sem querer deletando. Então, o modo tabela é um módulo muito assim, até prático de fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito perigoso. Então, como muita gente não está acostumada a usar essas ferramentas assim, né? Então, o que você faz? Você coloca isso tudo num formulário, né? Fica muito mais prazeroso da pessoa trabalhar e, o melhor de tudo, diminui o risco de você a pessoa sem querer excluir a informação, né, cara? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar isso tudo aqui num formulário e a pessoa vai preencher o cliente e vai preencher os endereços desse cliente. Então, primeiro nós vamos
fechar aqui a tabela, né? Não precisa salvar, repara que depois que você digita a informação do Access, né, você estruturou, enquanto você está estruturando o banco de dados, você tem que salvar o tempo inteiro. Igual qualquer arquivo do Word, do Excel. Mas depois que está criado, quando você digita a informação, ela fica armazenada direto. Ó. Terminou a linha, deu Enter, acabou, salvou a informação. Não precisa ficar salvando, né, o banco de dados. Vou fechar aqui. Tá? E vou aqui, ó, mais uma vez em criar. Só que eu vou aqui no assistente de formulário. Tá? Por que eu não vou no design de formulário? Porque no design eu vou ter que criar campo por campo, fazer ligação por ligação, e no assistente ele já faz isso tudo para mim. Eu costumo usar muito o assistente, só quando eu quero fazer uma coisa diferente, mas no próximo videoaula a gente vai ver isso, eu não uso o assistente, mas até porque o formulário já vai estar criado, né? Eu só vou fazer uma alteração pequena, um ajuste. Cliquei aqui, ele me abre o assistente. Eu vou querer cadastrar cliente, ó. Vou usar todos os campos aqui, ó, tabela cliente. Eu seleciono a origem da informação, cliente ou endereço, vou cadastrar cliente. Vou colocar aqui todas as informações para o lado de cá. Vou avançar aqui. Qual é o formato? Coluna, tabela. Vou colocar aqui em coluna, né? Fica bem legal. Tem um justificado também. Mas eu vou usar o formato coluna porque é mais prático. Avançar, ele pergunta o nome, ele até sugere o nome da própria tabela, cliente. Aqui embaixo tem uma opção, né? Abrir o formulário para visualizar e inserir informações ou modificar o design do formulário. Já já a gente vai entender o que é isso aqui. No momento eu vou abrir aqui o formulário. Pronto, concluir. Pronto, ele abriu o formulário cliente. Como eu já tenho cliente que eu cadastrei lá na tabela, aqui ó, tabela cliente, formulário cliente. O ideal é a pessoa não acessar direto a tabela, o ideal é a pessoa acessar o formulário, né? Você vê que tem uma interface aqui mais amigável, né? Repara aqui que o campo aqui já veio, do telefone já veio no formato que você determinou lá atrás, na criação da tabela. A data de nascimento também. E aqui está o código do cliente. Aqui embaixo eu posso navegar, ó, entre um cliente e outro. E ele já, clicando aqui, ele já permite aqui para caminhar para um próximo cliente. Então eu vou cadastrar aqui a minha famosa Jupira. Cadastrei aqui a Jupira. Vou colocar uma data de nascimento. Vou botar que ela nasceu no dia 3 de setembro. Vou alterar aqui só o ano de 1988. Telefone fixo da Jupira, vou botar aqui 21 6666 7777. Vou colocar aqui o móvel 7777 8888. Dei Enter, pronto, cadastrei a Jupira. Já abriu aqui, quando eu dou Enter já passa para um próximo registro, né? Um novo registro. Aqui embaixo eu navego, ó. Voltei para Jupira, voltei para o José, voltei para o Antônio. Tá? Se você abrir aqui a tabela, tá lá a Jupira cadastrada com os dados dela, tá vendo? A informação fica mesmo na tabela. O formulário é só uma interface que o usuário vai utilizar, a pessoa, uma outra pessoa que vai trabalhar com esse banco de dados, de repente você desenvolveu e vai trabalhar com outro colega. Esse outro colega não sabe mexer muito bem nisso, e aí ele corre o risco de deletar o cliente ou o endereço do cliente indevidamente. Então, para você não fazer, ele não sofrer com isso, nem você, né, e nem a empresa, você cria um formulário e utiliza o formulário. Está aqui prontinho o formulário. Bem, mas eu, né, posso aproveitar isso aqui para cadastrar também logo o endereço do cara. Não adianta eu criar um formulário endereço, se eu posso já fazer o endereço do cliente aqui de uma vez por todas. Então, muito fácil. Estou com o formulário aberto, salvei aqui só para garantir. Lembra que eu não estou salvando a informação, estou salvando só o desenho desse meu cliente.
Vou modificar aqui o modo de exibição, vou para o modo design. O modo design fica assim bem quadriculado, né? Bem diferente do outro modo. Eu vou abrir aqui um espaço para eu poder colocar os endereços desse meu cliente, dos meus clientes. Vou arrastar aqui, ó. Cliquei, selecionei, vou subir aqui um pouquinho para ter mais espaço. Posso abrir aqui na lateral também, ó. Abrir aqui esse espaço aqui. Posso modificar aqui esse. Repara que aqui é o label, né? É o nome da tabela. Eu vou botar aqui só código. É um nome amigável. Aqui eu vou colocar nome do cliente. Data de nascimento, eu vou escrever direitinho aqui, ó. Data de nascimento. Tel fixo vai virar telefone fixo. E telefone móvel vai virar aqui telefone móvel. Bem, alterei o label, ou seja, a etiqueta, o que vai dar o nome ao campo. Você nunca deve alterar o nome dessa caixa branca aqui. Porque se você alterar esse nome, o Axia não vai achar o campo na tabela de onde ele veio. Aqui você pode alterar, aqui nunca, ok? Então vamos lá, eu quero colocar o endereço do cliente logo aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta aqui, ó, aqui na tabela, na barra de ferramenta aqui, design, na seção aqui controles, vou clicar aqui nesse botãozinho mais aqui e vou escolher aqui subformulário. Ora, subformulário é um formulário dentro do formulário. Cliquei em cima, ele ficou selecionado, repara só. Vou vir aqui para o meu formulário e vou... Olha, repara no símbolo do mouse, ele está bem diferente do que é normalmente. Tem o mais, parece com uma tabelinha embaixo. Cliquei, arrastei aqui para cima do meu formulário, do meu fundo de formulário. Aí ele começa o assistente de subformulário. Ele pergunta o que eu quero usar. Quero usar uma tabela e consulta existente. Vou avançar aqui. Eu quero fazer endereços, né? Então, vou botar endereço. Vou vincular aqui logo, passar tudo para cá. Eu posso escolher o que eu vou passar. Meu objetivo aqui, eu quero passar logo tudo. Só vou tirar aqui o código cliente, que não tem sentido. E o código de endereço também, não quero que o meu usuário veja o código dos endereços. Não faz sentido ele ver isso. Avançar. Ora, você gostaria de definir que os campos quais campos vinculam o seu formulário principal a esse subformulário? Ou escolher a partir da lista abaixo? Bem, eu vou escolher da lista aqui. Ele está te perguntando o seguinte: qual é o campo que vai fazer vínculo entre o formulário mãe, o formulário pai, perdão, e o formulário filho, o subformulário? Bem, eu vou exibir aqui, está escrito, exibir endereço para cada registro em cliente, usando código cliente. Ora, código cliente não foi o campo, foi a chave primária lá na tabela cliente. Eu não arrastei ele da tabela cliente para cima do código cliente da tabela endereço. Então, esse é o código campo que vai fazer a coisa. Eu já defini isso lá nas minhas relações, lá nos relacionamentos. Bem, avançar. Ele sugere o nome, eu vou usar o nome padrão. Concluir. Ele fica assim com esse jeitão, não se incomoda não. Só vou ajeitar aqui o label que ficou embolado aqui, ó. Arrastei errado aqui, peraí. Só clicar nessa alça cinza maior aqui que você consegue mover uma parte sem mover a outra. Que eu vou alterar aqui o label, ó.
endereços do cliente. Pronto. Fiz, definir. Vou dar uma ajeitadinha aqui nessa faixa azul aqui, vou ajeitar aqui, ó. Ah, tá muito grande aqui, ele não deixa. Pronto, ajeitei, eu vou subir agora aqui, ó. Agora ele vai deixar. Bem, vou salvar. Se eu não salvar, ele vai pedir para salvar. Vamos mudar o modo de exibição aqui para o modo formulário, né? Modo formulário. Pronto, tá aqui, ó. Já cadastrei o cliente já está cadastrado o Antônio. O Antônio tem 2 endereços, tá? E aqui, aqui embaixo eu tenho o navegador dentro dos endereços do Antônio. E lá no final do formulário eu tenho o navegador do formulário cliente. Repare que quando eu clico aqui no cliente, ó, muda lá, ó, do Antônio para o José, o endereço embaixo muda porque está referenciado. E agora eu vou para a Jupira, que não tem endereço nenhum. Vou cadastrar o endereço da Jupira. Ela mora na Rua da Feira, número 2, apartamento 103. O CEP é o 22333-444. O bairro é o centro. Cidade, de novo, Rio de Janeiro. A UF, Rio de Janeiro. Tipo de endereço, botar endereço de entrega. Dei Enter, pronto, cadastrou. Se você for lá na tabela, olha, a Jupira, o código é 3, né? Vou lá na tabela endereço. Tá lá aqui, ó, Rua da Feira, número 2, código do cliente 3. Ou seja, 3 é a Jupira. Tá? Ok? Bem, então hoje você viu como é que cria um formulário, qual é a função básica dele, ele é mais amigável, né? Para fazer a integração da informação. E você já consegue cadastrar os endereços aqui vinculados. Criamos também um subformulário. Tá? Bem, pessoal, é isso. Até a próxima. Um abraço.